Amém. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Josué capítulo 7, do versículo 1 ao 13. E o texto começa assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. É claro que o texto mostra algumas coisas interessantes e importantes que devemos entender aqui. Nós estamos saindo de uma grande vitória de Jericó. O povo viu a grandeza de Deus derrubando as muralhas, o povo invadindo aquela cidade, e uma cidade tão protegida, tão sólida, havia sido totalmente dominada por Israel. Mas parece que isso não foi suficiente, parece que a vitória não foi suficiente para o povo israelita. Interessante que a Bíblia fala aqui que Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. E por causa de um só, todos pagaram o pato. Fala que Acã era o personagem principal aqui. E engraçado que o nome Acã significa perturbador. Tanto é que em outros textos mais adiante você vai descobrir que quando alguém fala o comentário de Acã, ele já denomina o perturbador de Israel. Acã já era um perturbado então, já pelo nome dele, ele já carregava essa marca. Imagina o significado disso, imagina a ação dessa pessoa, a função dessa pessoa no mundo espiritual, ser chamado de perturbador. Eu lembro quando eu era criança em Barbacena, como diz, né? Meu pai tinha se convertido, era novo convertido ainda, e nós íamos na igreja e a gente escutava, não, porque o perturbador vem para sua vida, e perturbador daqui, perturbador. Eu queria entender o que era perturbador, eu era criança, o que era perturbador? Aí eu perguntei para ela, mãe, o que é perturbador? É aquele que perturba. Deu na mesa. O que era perturbar? É quando você fica, em inglês, né? Fala annoying alguém, né? Fica trazendo dificuldade para a pessoa, perturbando, significa incomodando, trazendo situações contrárias, fazendo alguma coisa para tirar você do seu prumo, da sua base. Só que aqui nós temos muito mais que isso. Deixar a pessoa perturbada tem tanto aspecto emocional, mental, psicológico, tem tanta coisa que a gente poderia falar aqui. Mas nós vemos que esse que tinha essa marca negativa foi o causador de um povo todo ser perturbado, de uma nação inteira. E a palavra continua, ele é filho de Carmi. Carmi ou Carmi. Interessante que esse nome também tem um significado. Talvez de início você não entenda qual é o significado, mas o significado desse nome significa a minha vinha. Ou seja, aquele que planta a vinha, aquele que é dono de uma vinha, de um vinhedo, que por sua vez era filho de Zabdi. E Zabdi significa dom. Que por sua vez era filho de Zerá. E Zerá significa nascente, ou sol nascente, nascente como o sol, em outras expressões mais completas, e da tribo de Judá, que significa aquele que é louvado. Não adianta nós nascermos de uma família que tem um nome, que tenha bens. Olha só, ele era filho de Carme, que tinha no seu nome o conteúdo que significa eu tenho uma vinha. Ou seja, eu tenho aquele que produz a uva, que produz o vinho, que produz a alegria. Só que ele foi o camarada que trouxe decepção, tristeza e derrota para Israel. Não adianta fazer parte de uma família onde o pai, que é um dos pais, é Zabdi, que significa aquele que tem o dom. Não adianta alguém ter o dom na sua família, você ter o dom na sua família, mas se você não procede de acordo com o dom que Deus te deu. E por outro lado, também era filho de Zerá, que significa aquele que nasceu, aquele que nasce, é o nascente como o sol, que resplandece e que aparece, que surge, que está ali, que levanta, Deus levanta ele.
Mas não adianta ter esse nome se ele não faz jus a tudo isso que Deus declara na vida através do nome. Acã faz jus sim do seu nome, o perturbador. Ele não quis saber se o seu pai, seu avô, seu bisavô, tataravô, ou sua ascendência ou descendência tivessem marcas importantes no mundo espiritual. O que ele sabia é que ele estava ali para fazer alguma coisa e acabou fazendo errado. Porque ele não ouviu, ele não escutou, ele não atendeu as instruções que foram dadas. Josué chegou para o povo e disse, olha, vamos destruir tudo, Deus não quer que a gente pegue nada dessa terra porque já está condenada. A única coisa que nós vamos pegar são os metais preciosos porque serão usados no templo. Mais nada. Esse homem Acã fez o favor de pegar algumas coisas que eram condenadas e escondeu debaixo da sua tenda. Mas isso nós vamos falar numa outra oportunidade. O que eu quero falar aqui é exatamente isso. Deus havia dado a estratégia para o seu povo. Deus havia dado a estratégia de conquista. Deus tinha dado para o seu povo a promessa de conquista. Mas não adianta nada nós termos a promessa de Deus sobre a nossa vida se nós não sabemos aplicar aquilo que Deus nos deu, nos entregou. Eu costumo dizer sempre, não adianta a gente ter um manual de instrução se a gente não quer olhar para ele nem ler. Nós brasileiros temos o leve costume de não ler o manual de instrução. E quando tenta montar alguma coisa, acaba ficando errado e daí a gente culpa. Não, a máquina aqui não presta. É isso que não serve direito, não funciona. Mas às vezes não funciona porque nós não lemos a instrução. E Deus deixa para nós um manual de instrução que é importantíssimo para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Ele já deixou a instrução para nós seguirmos. Então não adianta nada termos todo sobre nossa vida, todas as promessas que a Bíblia declara. A promessa na cruz do Calvário, a promessa de salvação para nossas vidas, se nós não seguirmos as instruções que estão ali no manual da nossa vida. Eles tinham a estratégia certa. Tanto é que Josué sabia, como guerreiro, como soldado, como general e agora como líder na nação, que a guerra nos povos mais à frente era praticamente grito de vitória, porque Deus estava com eles e sabiam disso. Eles tinham a certeza que onde Deus estava com eles na batalha, era a vitória na certa. Então a estratégia que Deus tinha dado para eles, com certeza era que funcionaria. Mas dentro da estratégia tinha um detalhezinho. Não pegue nada porque está condenado. Condenado significa que tinha que ser totalmente destruído. Já estava totalmente derrotado. Já não serviria mais. E Josué envia de Jericó alguns homens para Ai. Ai parece um grito de dor, e foi o que eles tiveram, mas não é esse o significado do nome. Interessante que quando eles chegam em Ai, eles olham a cidade e voltam até Josué. E falam, olha, não precisa mandar muita gente para lá não. Manda só algumas pessoas, porque lá tem pouca gente. Mas aqui tem um outro aspecto geográfico da interpretação que é interessante. A Bíblia fala que Josué manda homens para espiar Ai. E o nome de Ai é interessantíssimo, porque significa um monte de ruínas. Se o nome significa um monte de ruínas, eu não preciso nem mandar um espia para lá, porque já é um monte de ruínas. E a palavra de Deus declara para nós que sobre elas nós já temos vitória. E aqui já é a vitória declarada. Entretanto, que além de falar o nome da cidade, a Bíblia faz questão de descrever onde ela está localizada. E ela fala que está localizada exatamente junto a Bet-Aven. E a palavra Bet-Aven, que significa Bet é casa, e a Bet-Aven significa casa da vaidade. E aqui já começam as explicações do que poderia acontecer. Quais são os espíritos que acompanham, que atuam nessa área para fazer o povo pecar? Casa da vaidade. O que faria o povo pecar? A própria vaidade.
de já serem grandes, de terem conseguido vitória sobre a cidade amuralhada, de terem vitória sobre tudo aquilo que parecia impossível, de terem passado o Jordão, de tantos outros eventos que eles viveram. Isso poderia subir a vaidade ao coração. E foi o que aconteceu com certa pessoa chamada Acã, que crendo que poderia alimentar ainda mais a sua vaidade, pegando as coisas que supostamente tinham um valor financeiro para ali, vamos dizer assim, afagar o coração vaidoso dele. E o mais interessante ainda, que além de estar perto ali de Bet-Avém, fala que está ao oriente de Betel. Oriente de Betel. Betel significa a casa de Deus. Apesar da casa de Deus estar ali por perto, parece que ficou só como uma referência longínqua. Claro, tiveram a ideia de visitar aquele lugar, acreditar na vitória, mas só passaram por ali. Foram com o conteúdo da vaidade, sabiam que a casa do Senhor era ali perto, a casa de Deus, porém, parece que não fez tanto efeito na vida deles. Eles voltaram crendo na vitória, sim, mas eu entendo algumas coisas interessantes aqui. Quando ele fala subir a terra, e subiram para lá, e espiai, também espiaram lá, e voltaram a José dizendo o seguinte: não suba todo o povo. Quando eles falam isso, eu vejo que eles subestimaram o inimigo. Tudo bem que talvez na cidade devia ter, provavelmente, era uma cidade pequena, talvez tivesse ali 2.000 a 3.000 habitantes, que seja 5.000 habitantes entre mulheres e crianças, e o povo de Israel era um grupo bem grande, então não precisava realmente ir todo mundo, mas a forma como eles olharam e avaliaram, deu a entender que eles subestimaram o inimigo. E segundo, quando eles disseram, subam uns 2, 3 mil homens a ferir Ai, subestimaram a cidade. Por causa do nome, talvez, que significava um monte de ruínas. Não, isso aqui já está arruinado mesmo, já é nosso, já vamos tomar posse. Só 2.000 pessoas já resolve o problema. E outro assunto que eles colocaram, outro motivo, para que o povo não fique cansado. Porque são poucos os inimigos ali. Também subestimaram a força do inimigo. Muitas vezes, o maior erro, o maior fracasso que nós temos, e quando nós entramos nesse anátema, ou seja, quando carregamos a marca desse pecado sobre nossa vida, justamente acontece porque nós subestimamos o inimigo, a forma como ele atua e a força dele. Sabemos que Deus está do nosso lado. Sabemos que é Deus que nos fortalece. Sabemos que é Deus que luta e peleja por nós. Mas quando nós subestimamos o inimigo, muitas vezes nós anulamos a ação de Deus sobre nós e tomamos nós as rédeas, nossas capacidades, o nosso ponto de visão e não deixamos Deus agir em nosso lugar. E aqui foi o que aconteceu. Não, mande só algumas pessoas. Primeiro, só tem um pouquinho de gente lá. Segundo, nosso povo vai ficar cansado. Para que cansar o nosso povo? É só meia dúzia de gente, a gente vai lá e acaba com isso. E a cidade, você sabe, é Ai. O que é isso? É um monte de entulho lá, já está tudo destruído mesmo. Deus já falou que é nosso, então para que manda tanta gente? Só que eles esqueceram de um detalhe. Talvez a estratégia numerológica esteja correta. Afinal, 3.000, número 3 representa Deus, representa a Trindade, representa a plenitude divina. E 1.000 é um número completo, multiplicado pelo 10 e 100. Talvez seja até uma numerologia correta. Mas não adianta nada, nós temos uma estratégia, mas não temos a obediência. Estratégia sem obediência não funciona. É igual manual sem ser lido. Montar alguma coisa sem ele pode dar ruim. Às vezes a gente acerta, mas em geral dá ruim. Nós vemos que dentro dessa situação de Ai, o povo subiu para lá. Subiram lá os 3.000 homens. Correram para lá, crendo na vitória, mas de repente fugiram diante dos homens de Ai. Houve um descuido grave na leitura do manual. Se nós não
tomarmos cuidado com esses detalhes da instrução, se nós invertermos a ordem de ser montadas as coisas, vamos pegar um manual de móvel, montar um móvel. Se você colocar uma ordem errada, às vezes o móvel não para em pé. Fica faltando alguma coisa, fica defeituoso. E a nossa vida espiritual não é diferente. Se nós não agirmos segundo a direção de Deus e não entendemos que nós temos que ter o alvo, que é seguir as instruções que Deus tem nos dado, a estratégia não vai valer de nada sem a obediência a essas instruções. E nós vemos que eles fugiram. Fugiram de uma forma vergonhosa, porque eles chegaram crendo na vitória e a valentia do povo de Ai, e a forma como o povo de Ai atuou, com o peso da maldição sobre os ombros de Israel, eles saíram dali totalmente derrotados. Os homens de Ai, diz a palavra de Deus, feriram uns 30. Não foi muito, hein? Comparado com 3.000. Não é nem 10%. No entanto, o povo saiu em disparada. Interessante também que tem o número 3 de novo, que também significa a plenitude de Deus, também representa um número importante, e o 10 significa um número completo. Mas aqui neste momento, o 3 é a ação plena do inimigo contra o povo de Deus, de uma forma completa no número 10, diante da plenitude humana no número 6. Por que o número 6? Porque foram 36 mortos, feridos, derrubados. E a Bíblia fala que, e os outros que sobraram, que não foram derrubados, que não foram mortos, que não foram feridos, eles foram perseguidos desde a porta até as pedreiras. Na versão do pastor Pedro estava Shebarim. Shebarim, que em tradução literária seria pedreira, mas eu fui procurar o significado dessas palavras. Uma palavra muito importante e significativa no mundo espiritual, pedreira ou Shebarim, significa brechas. E olha só que interessante. Muitas vezes, nosso maior problema, a nossa maior derrota, a maior destruição, não é uma coisa grande que nós fazemos. Começa com pequenas brechas. E são por essas brechas que o inimigo começa a entrar e consegue fazer o estrago que sempre faz. E aqui o inimigo mostra que essa perseguição que Deus permitiu que o inimigo fizesse, começou desde a porta da cidade onde eles tentaram invadir, até as pedreiras, ou seja, até onde estavam as brechas, para mostrar por onde que o inimigo estava conseguindo entrar. O rombo que deu não era um pequeno buraquinho, não era uma brechinha de nada, foi um rombo. Em outras palavras, essa palavra brecha, e ainda fala assim, que perseguiram até as pedreiras e os derrotaram na descida. Essa descida não representa humildade, não. É humilhação mesmo. Humildade é uma coisa. Agora, humilhação é outra. Eles foram totalmente humilhados. Interessante que essa palavra descida, em hebraico é mora, ou morar, e significa, além de descida, além de lugar íngreme, significa trabalho pendente, inacabado. É exatamente isso que Deus quer falar conosco. Muitas vezes nós nos achamos o forte da história, o pronto da história, o capacitado, sendo que Deus ainda não terminou o trabalho em nós. Está inacabado. Nós sempre estamos dentro de um processo. Nós não somos autossuficientes. Não. Nós temos que aprender que somos dependentes de Deus. Se somos dependentes de Deus, claro que o inimigo, se nos vê nesse orgulho, nessa vanglória, nesse achar que, ou achismo, como dizemos sempre, que já temos a vitória porque nós somos o tal, Deus nos derruba. Deus permite que o inimigo vá lá e passe a rasteira em nós e nós nos vemos no chão. E é isso que aconteceu com o povo. E a Bíblia fala que por conta disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Claro que temos um hiperbolismo aqui, mas isso significa o quê?
que o povo se viu totalmente destruído, decepcionado, frustrado e sentiu abandonado por Deus, e não é por menos. Tinha uma razão. Claro, diante disso tudo, o que Josué faz? O que todo homem de Deus precisa fazer. Sejam coisas positivas, negativas ou coisas que você não consegue identificar, a primeira situação, qualquer situação que acontece, devemos clamar a Deus. Foi o que Josué fez. A sua primeira atitude foi rasgar suas vestes, demonstrando sua profunda tristeza pela derrota. Depois ele se prostrou em terra, sobre o rosto no chão, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele não se prostrou diante do problema, da decepção, da frustração, dos conceitos ou preconceitos, do que ele achava ou deixava de achar. Ele se prostrou diante do altar. Muitas vezes nós, quando as coisas acontecem, nós nos prostramos, mas em outra situação, de uma outra forma. Talvez deprimidos, talvez decepcionados conosco mesmo, talvez com vários outros sentimentos negativos, que não é o que devemos fazer. Deu errado? Deu ruim? Vamos nos prostrar assim, mas diante de Deus, não diante de um sentimento, não diante de um fracasso, não diante de uma derrota, mas diante de Deus. Que mesmo que a derrota seja a nossa motivação, mesmo que o problema seja uma motivação que nos leva a nos prostrar diante de Deus, Deus é quem nos levanta. Deus é quem mostra o que está acontecendo. Deus é quem nos revela o que nós devemos fazer ou o que está acontecendo conosco. Claro que o primeiro clamor que Josué faz é aquele clamor onde ele não sabe da culpa de Israel. E é a primeira questão que nós fazemos quando nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo conosco. De repente fizemos alguma coisa errada, de repente, e sempre fazemos, é claro, mas de repente tivemos alguma atitude que não condiz com o que Deus quer de nós. E vem a consequência, que todo ato existe uma consequência para ele. E de repente clamamos, igual Josué clamou aqui. Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Nós vemos aqui uma indignação diante da derrota. Ele não entendeu o porquê daquela derrota, se Deus havia prometido estar com eles em todas as batalhas e com certeza a vitória seria garantida. Mas o que aconteceu nesse momento que a derrota veio? Ele estava indignado, ele colocou e se desabafou disso diante de Deus. E ele coloca na segunda questão: nos contentáramos então com ficar da além do Jordão? Ah, Senhor, que direi? Aqui nós temos mais uma reclamação diante dos infortúnios. Aí lembra, então eu deveria ter ficado lá de lá se fosse para perder a guerra aqui? Por que eu vim para cá então? Olha como o ser humano esquece rapidamente das vitórias que Deus dá. Ele tinha acabado de ter uma grande vitória sobre Jericó. Mas ele não lembrou dessa vitória, não. Ele falou, então acho que a gente deve ter ficado lá de lá. Para que a gente passou o Jordão? Esqueceram até que o Jordão se abriu nessa hora. É nessa hora dos problemas que nós esquecemos do que Deus tem feito por nós. Parece que os problemas são muito maiores do que a grandeza de Deus ao nosso lado. E ele continua. Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que eles vão fazer com o seu grande nome? E ele começa a tentar argumentar com Deus. Ele começa a fazer um argumento diante do caos que ele passa a viver naquele momento. E quantas vezes nós argumentamos assim com Deus quando a situação acontece? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O que as pessoas vão pensar? Eu sou teu servo. Eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. As pessoas não estão vendo mudança na minha vida. O que eles vão falar? Talvez essa indignação seja uma das frases mais comuns que o crente fala. Mas Deus sempre mostra o que está errado. Deus sempre mostra o que deve ser feito. Deus sempre mostra o que está por detrás de toda a situação. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que você está prostrado sobre o seu rosto? Muitas vezes, nós decaímos, caímos,
frustramos, fracassamos, decepcionamos. E o pior de tudo é que muitas vezes nós não só vivemos frustrações, vivemos decepções e depois nos levantamos rapidamente. Outras vezes amargamos esses sentimentos e ressentimentos e partimos rumo a um prostrar, não de adoração e busca, não, mas de tristeza e lamento. Eu conheço pessoas que, quando tiveram perdas absurdas e não conseguem se levantar, elas ficam remoendo aquele sentimento e nunca saem daquela rota. Parece que fica remoendo, não, porque lá atrás, revivem do passado. Eu costumo dizer que quem vive do passado é museu. Nós estamos no momento de viver aquilo que Deus tem para nós. É desse presente para o futuro, que é a eternidade. O passado que sirva para nós de lição para caminhar em rumo à nossa vitória. E aí Deus fala abertamente para Josué: Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, eles não fizeram. Olha só o que Deus fala aqui. Ele coloca 4 coisas interessantes nessa quebra da aliança. Primeiro, tomaram das coisas condenadas. Se foi condenado, já está amaldiçoado. Por que eu vou pegar? Mas pegaram. Segundo ponto, furtaram. Ou seja, além de pegar coisas contaminadas, ainda furtaram. Roubaram. E terceiro, dissimularam. Será que tem gente que dissimula dentro da igreja? Acho que não, né? Acho que não. E o quarto, e mais complicado, ele coloca ainda assim uma palavra de conotação da língua portuguesa que dá um realce na palavra. Ele fala assim: e até debaixo da bagagem o puseram. Ou seja, ele ainda destacou esse detalhe. Ou seja, que é importante. Primeiro, tomaram das coisas condenadas. Já era condenado, já era amaldiçoado. Deus não queria que pegasse. Segundo, furtaram, ou seja, roubaram. E naquela época, quem roubava era morto. Ou cortava a mão, perdia alguma coisa. E terceiro, dissimularam. O que é dissimular? Eu conheci uma pessoa que falava que dissimular é fazer de égua. É fingir que nada está acontecendo, ó. Peguei, ninguém viu, ninguém estava lá para ver, para falar. E quarto, e carrega debaixo da bagagem. Deus fala que o fardo dele é suave e leve. Mas nós fazemos questão de criar situações para que essa bagagem sempre fique mais pesada. Porque queremos carregar aquilo que é errado. Queremos compartilhar aquilo que não é certo. Queremos transportar aquilo que Deus não nos deu. Tudo que a gente quer carregar que não é o que Deus deu, se torna peso. E eu aprendi uma coisa nessa América. Toda vez que a gente vai ajudar alguém, se Deus não te der o direcionamento para ajudar qualquer pessoa, ela vai se tornar um peso na sua vida. Então peça a Deus, ore a Deus, antes de você ajudar qualquer pessoa. Porque não é fácil não. Coração bom todos temos. Mas temos que ter a estratégia certa e direcionamento de Deus. Porque se Deus não estiver no negócio, se Deus não estiver nessa atitude, nessa decisão, você vai ter um peso. O fardo é pesado. E depois você vai acabar se arrependendo e nunca mais vai querer ajudar ninguém. Não é assim também. Mas que nós possamos aprender lições com o que Deus mostra aqui. Não carregue o peso que Deus não te deu. Não é seu. Deus não te deu. Eu não sei se você já está entendendo o que eu estou falando aqui. Mas Deus coloca algumas coisas interessantes. Ele fala assim: pelo que, primeiro,
os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos. As 4 decisões que Israel fez teve 4 consequências. A primeira delas, porque eles tomaram as coisas condenadas, os filhos de Israel então não puderam resistir os seus inimigos, ou seja, a derrota. Toda vez que pegamos coisas contaminadas, somos derrotados. Porque não tem nada de bom na maldição. A maldição não é para nós. A maldição é para o diabo e seus anjos. Deixa para ele. Não é para você. Segundo, tiveram que virar as costas para o inimigo, ou seja, cair em retirada, fugir. Por quê? Porque na segunda coisa que Deus colocou, eles furtaram. Quem furta vive fugindo. Vive se escondendo. Teve que virar as costas e perna para quem tem. Já descobriu? Já viu em vídeos? Toda vez que o ladrão é pego no flagrante, o que ele faz? Tenta correr, tenta fugir. E se você tentou roubar goiaba do pé do vizinho, é a mesma coisa. E se você cair no quintal dele e tiver cachorro bravo, meu Deus do céu. Você vira até Homem-Aranha. Sobe pelas paredes. A terceira coisa que Deus fala, portanto, Israel se fizera condenado. Ou seja, ele se autocondenou. Ele mergulhou na sua própria condenação, na sua própria maldição. Por quê? Em consequência do quê? Porque eles foram dissimular. Dissimularam? Então agora eles vão viver o que eles dissimularam. Vão ficar condenados. Eles se fizeram condenados nessa dissimulação. E por último, a Bíblia fala que eles colocaram debaixo das bagagens. E aqui o 4º ponto que Deus coloca como castigo, ele fala, já não serei mais convosco. Ficar sem a presença de Deus é a pior coisa que tem. A maldição maior não foi nada do que Deus falou anteriormente. É essa daqui. Que a pior coisa que tem é ficar sem a presença dele em nossa vida. Ele fala, não serei convosco enquanto não tirares aquilo que está no meio de vós. A coisa roubada. A maldição. O que está contaminando vocês. E ele fala então, para concluir, para Josué, o que eu devo fazer então? Você deve estar perguntando. Para mudar minha história. Dispõe-te. É o primeiro verbo que Deus coloca. Se dispor para Deus. Mas dispõe em que sentido? De mudança. Deus não pode ajudar você a mudar a sua história se você não quiser viver essa mudança. Mudança é um verbo transitivo. Tem movimento e demanda atitude. Se você não tiver atitude para a mudança nunca vai chegar até você. E você nunca vai chegar até a mudança. É preciso querer mudar, mas não é só querer de boca. É de atitude. É preciso viver a ação da mudança. Em Deus, principalmente. E ele coloca na consequência desse dispõe-te, ele fala, santifica. Isso demonstra atitude de mudança. Você só não ficou de pé para uma mudança, para tomar atitude. Você está tendo atitude, porque você está buscando a santificação. E ele fala, diga para o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Quer ter vitória na vida? Quer conquistas? Não é só financeira. Não é só sentir realizado. Mas a melhor vitória é a nossa salvação. A melhor realização é saber que estamos prontos para subir ao céu. Você está pronto? A sua conquista terrena é suficiente para você chegar no céu? Eu acho que não. É importante nós entendermos quais são as instruções deixadas por Ele. Qual é a palavra que Deus nos deixou? O manual de instrução está aí para nós seguirmos para rumo da nossa conquista. E Deus nos convida a eliminar
do nosso meio tudo aquilo que é condenado e tomar posse daquilo que Ele tem para nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite, não só a entender aonde nós pecamos quando Ele nos mostra, mas entender como é viver o processo de mudança e de restauração em nossa vida. Que Deus trabalhe, restaure e nos abençoe. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Que Deus esteja no controle de tudo e te dando forças para tomar posse, em se dispor, colocar de pé, caminhar para essa santificação que Ele nos convida e o mais importante, tirando tudo aquilo que é anátema, que é maldição, que é condenação de nossas histórias, de nosso coração e de nossa vida. No nome de Jesus.